Oi de novo, gente. O livro de hoje é um pouquinho pesado, certo? É uma edição bem antiga que eu, enfim, não sei, acho que a gente conta nos dedos quantas pessoas tem em casa. O nome é Um Tesouro de Contos de Fadas, certo? Tem realmente muitas histórias. E a que eu vou ler hoje é também combinando com a época do ano, né? Natal, Ano Novo, enfim. Que o nome é A Menina... Só um momento, que ele é bem pesado mesmo, bem grande e ruim de manusear. A Menina dos Fósforos. Eu acho que eu, pelo menos, já tinha visto esse conto uma vez num livro didático, né, da escola, enfim, mas... Assim, é um conto que eu particularmente... É um conto que eu particularmente gosto muito e que eu, né, quero trazer aqui por causa das reflexões e tal, enfim. Então, vamos ler aqui. A Menina dos Fósforos. Era o último dia do ano, véspera do ano novo, e estava terrivelmente frio. Estava nevando e logo iria escurecer. Através do frio e da escuridão, uma pobre menininha andava pelas ruas com os pés descalços e sem cachecol na cabeça. Ela tinha, na verdade, calçado chinelos quando tinha saído de casa, mas os chinelos não adiantavam muito. Eram chinelos muito grandes que a mãe havia usado antes dela. Eles eram tão grandes que ela os perdeu ao correr entre duas carroças para atravessar a rua. Um pé do chinelo se havia perdido e o outro foi levado por um menino que queria usá-lo como berço quando tivesse seus próprios filhos. A menininha andava com os pés descalços, que já estavam azuis de frio. Ela levava caixas de fósforo no seu avental e estava segurando uma caixa deles na sua mão. Tinha sido um péssimo dia para ela, ninguém havia comprado nenhuma caixa de fósforo e ela não tinha ganhado sequer um tostão. Ela estava com muita fome e muito frio e parecia muito frágil. Pobre menininha. As luzes brilhavam nas janelas e havia um aroma delicioso de carne assada por toda a rua. Tudo que a menininha conseguia pensar era que era véspera de Ano Novo. Ela se sentou e tentou se aquecer num canto entre duas casas. Ela foi tendo cada vez mais frio, mas não tinha coragem de voltar para casa, pois teria que levar de volta todos os fósforos e nenhum tostão. Seu pai iria bater nela e, além disso, em casa também fazia frio. Eles viviam somente numa cabana pequena e o vento soprava através dela, embora as fendas grandes tivessem sido preenchidas com palha e trapos. Suas mãos estavam quase inertes de frio. Um fósforo aceso serviria para algo, pelo menos. Talvez ela pudesse pegar um só da caixa, riscar contra a parede e esquentar seus dedinhos. E assim ela tirou um. Como brilhava, como queimava, era uma chama quente e delicada, exatamente como uma velinha, quando ela colocou a sua mão ao redor. Mas que luz estranha! A menina tinha a impressão de que estava sentada em frente a um enorme fogão de ferro com puxadores de latão polido e com panelas e frigideiras brilhantes. O fogo era magnífico e dava tanto calor. A menina tinha acabado de estender os pés para aquecê-los quando a chama apagou-se e o fogão desapareceu. Ela ficou ali sentada só com uma cabeça de fósforo queimada na mão. A menina acendeu outro fósforo que queimou e brilhou e aonde a luz iluminou a parede, ela ficou transparente como gaze. A criança podia ver dentro de um aposento onde havia uma mesa coberta com uma toalha branca e posta com porcelana fina. Havia um ganso assado recheado com ameixas e maçãs, que enchia o aposento com um cheiro delicioso. Que surpresa! De repente o ganso pulou de seu prato e, com o garfo e a faca ainda espetados nas costas, rolou no chão, diretamente sobre a pobre menina. Então o fósforo apagou-se e não havia mais nada a ver senão a parede fria e espessa. Ela acendeu um terceiro fósforo e imediatamente se encontrou sentada sob uma magnífica árvore de Natal. A árvore era maior e estava decorada de uma forma muito mais bonita do que aquela que ela tinha visto através das portas de vidro da casa do comerciante rico no Natal passado. 1000 velas ardiam acesas nos ramos verdes e parecia que todos os enfeites coloridos estavam sorrindo para ela. A menininha levantou as mãos e o fósforo se apagou. As velas de Natal subiram cada vez mais alto e ela então se deu conta de que eram apenas estrelas. Uma delas caiu e formou um longo risco de fogo no céu. Alguém está morrendo, murmurou a menina.
pois sua avó já falecida era a única que tinha sido bondosa com ela e costumava dizer-lhe: se você ver uma estrela cadente, isso significa que uma alma está indo para o céu. Ela acendeu outro fósforo na parede que fez um clarão enorme. Desta vez, no meio da claridade, ela viu sua avó. Ela parecia tão meiga e tão brilhante. Ah, vovozinha, leve-me com a senhora, pediu a menina. Quando o fósforo se apagar, eu sei que a senhora não vai mais estar ali. A senhora vai desaparecer, exatamente como o fogão de ferro, o ganso assado e a linda árvore de Natal. Ela de repente acendeu o resto da caixa porque queria reter a sua avó, e os fósforos arderam com tanto brilho que iluminaram mais do que a luz do dia. Sua avó nunca tinha parecido tão alta e tão bonita. Ela levou a menininha nos braços e ambas voaram para longe com uma enorme alegria, cada vez mais alto até que não havia mais frio, nem fome, nem sofrimento. Elas estavam no paraíso. Cedinho na manhã fria, a menininha ainda estava sentada no canto entre as duas casas. Suas bochechas estavam vermelhas e ela tinha um sorriso nos lábios. Ela estava morta, tinha congelado até morrer na véspera de Ano Novo. A manhã do Ano Novo surgiu sobre o corpinho sentado ali com os fósforos, um pacote quase totalmente queimado. Ela só queria se manter aquecida, alguém disse, mas ninguém sabia que coisas lindas ela tinha visto, ou com que esplendor ela tinha entrado no Ano Novo com sua avó idosa. Pois bem, esse aqui foi o conto de hoje, certo? Eu considero um conto muito emocionante, mas também quero saber o que é que vocês acham. Se já tinham escutado esse conto, o que acharam dele, enfim, tá bom? Curtam e compartilhem, por favor, tá bom? E aí, até o próximo conto.